apócrifos. O Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Parte 2. Capítulo 27. Quando chegaram a Belém, havia uma proliferação de doenças graves e difíceis de serem curadas, que atacavam os olhos das crianças e lhes causava a morte. E uma mulher que tinha um filho atacado por esse mal, levou a Maria, e encontrou-a banhando o Senhor Jesus. E a mulher disse: Ó Maria, vê meu filho que sofre cruelmente. Maria, ouvindo-a, disse-lhe: Pega um pouco desta água com a qual eu lavei meu filho e espalha-a sobre o teu. A mulher fez como lhe havia recomendado Maria, e seu filho, depois de uma forte agitação, adormeceu e quando acordou, estava completamente curado. A mulher, cheia de alegria, foi até Maria, que lhe disse: Rende graças a Deus por ele haver curado teu filho. Capítulo 28. Esta mulher tinha uma vizinha cujo filho fora atingido pela mesma doença e cujos olhos estavam quase fechados. Ele gritava e chorava, noite e dia. E aquela cujo filho havia sido curado disse-lhe: Por que não levas teu filho a Maria como eu fiz quando o meu estava prestes a morrer? E ele foi curado pela água do banho de Jesus. E a mulher foi pegar também daquela água, e assim que ela derramou sobre seu filho, ele foi curado. Levou então seu filho em perfeita saúde para Maria, que lhe recomendou que rendesse graças a Deus e que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Capítulo 29. Havia na mesma cidade duas mulheres casadas com o mesmo homem, e cada uma delas tinha um filho doente. Uma se chamava Maria, e seu filho Cleofás. Esta mulher levou seu filho a Maria, mãe de Jesus, e ofereceu-lhe uma bela toalha dizendo-lhe: Ó Maria, recebe de mim esta toalha em troca dá-me uma das tuas fraldas. Maria consentiu e a mãe de Cleofás confeccionou com esta fralda uma túnica, com a qual vestiu seu filho. E ele ficou curado e o filho de sua rival morreu no mesmo dia, o que causou profundos ressentimentos entre estas duas mulheres. Elas se encarregavam em semanas alternadas dos trabalhos caseiros, e um dia em que era a vez de Maria, a mãe de Cleofás, ela estava ocupada aquecendo o forno para assar o pão. E precisando de farinha, deixou seu filho perto do forno. Sua rival, vendo que a criança estava sozinha, pegou-a e jogou-a no forno em brasa e fugiu. Maria retornou logo em seguida, mas qual não foi o seu espanto quando ela viu seu filho no meio do forno, rindo, pois o forno havia subitamente esfriado, como se jamais houvesse sido aquecido, e ela suspeitou que sua rival havia jogado ali. Tirou-o de lá e levou-o até a Virgem Maria, e contou-lhe o que havia acontecido. E Maria disse-lhe: Cala-te, pois eu receio por ti se divulgares tais coisas. Em seguida, a rival foi buscar água no poço, e vendo Cleofás brincando, e vendo que não havia ninguém por perto, pegou a criança e jogou-a no poço. Alguns homens que haviam vindo para tirar a água viram a criança sentada na água, sem nenhum ferimento, e por meio de cordas, tiraram-na de lá. E ficaram tão admirados com esta criança que lhes renderam as mesmas homenagens devidas a um Deus. E sua mãe chorando, carregou-o até Maria e disse-lhe: Ó, minha senhora, vê o que minha rival fez ao meu filho, e como ela o fez cair no poço. Ah! Ela acabará, por certo, causando-lhe a morte. Maria respondeu-lhe: Deus punirá o mal que te foi feito. Alguns dias depois, a rival foi buscar água no poço e seus pés enroscaram-se na corda, de modo que ela caiu nele, e quando a correram, acharam-na com a cabeça partida. Ela morreu, portanto, de uma forma funesta. A palavra dos sábios se cumpre em si. Cavaram um poço e jogaram a terra em cima, mas caíram no poço que eles mesmos haviam preparado. Capítulo 30. Uma outra mulher da mesma cidade tinha 2 filhos, os 2 doentes. Um morreu e o outro estava agonizando. Sua mãe tomou-o nos braços e levou-o até Maria, e aos prantos, disse-lhe: Ó minha senhora, venha em meu auxílio e tem piedade de mim. Eu tinha 2 filhos e acabo de perder um, e vejo o outro a ponto de morrer. Imploro a misericórdia do Senhor. E pôs-se a gritar: Senhor, tu és pleno em clemência e compaixão, tu me deste 2 filhos, me levaste um deles, pelo menos deixa-me o outro. Maria, testemunha de sua extrema dor, sentiu pena e disse-lhe: Coloca teu filho na cama de meu filho e cobre-o com suas roupas. E quando a criança foi colocada na cama ao lado de Jesus, seus olhos já cerrados pela morte abriram-se, e chamando sua mãe em voz alta, pediu-lhe pão, e quando lhe deram, comeu. Então sua mãe disse: Ó Maria, eu sei que a virtude de Deus habita em ti,
a ponto de teu filho curar as crianças que o tocam. E a criança que assim foi curada é o mesmo Bartolomeu de quem se fala no Evangelho. Capítulo 31. Havia ainda no mesmo lugar uma leprosa que foi ter com Maria, mãe de Jesus, dizendo-lhe: Ó minha Senhora, tem piedade de mim. E Maria respondeu-lhe: Que ajuda pedes tu? Queres ouro, prata ou queres te curar da lepra? A mulher respondeu: Que podes fazer por mim? E Maria disse: Espera um pouco até que eu tenha banhado e posto meu filho na cama. A mulher esperou e Maria, após o haver deitado, estendeu à mulher um vaso cheio da água do banho de seu filho e disse-lhe: Pega um pouco desta água e espalha-a sobre o teu corpo. E assim que a doente obedeceu, curou-se e ela rendeu graças a Deus. Capítulo 32. Ela partiu em seguida, após haver permanecido 3 dias junto de Maria, e foi para uma cidade onde morava um príncipe que havia desposado a filha de um outro príncipe. Mas, quando ele viu sua esposa, percebeu entre seus olhos as marcas da lepra sob a forma de uma estrela, e o seu casamento foi declarado nulo e não válido. E esta mulher, vendo o desespero da princesa, perguntou-lhe a causa destas lágrimas, e a princesa respondeu-lhe: Não me interrogues, pois a minha desgraça é tanta que eu não posso revelá-la a ninguém. A mulher, ouvindo a voz desta infeliz, subiu até o telhado de seu castelo e viu-a com as mãos unidas acima da cabeça, a verter copiosas lágrimas, e todos aqueles que a rodeavam estavam desolados. E ela perguntou se a mãe desta possuída vivia ainda. E quando lhe responderam que o seu pai e sua mãe estavam ambos vivos, ela disse: Tragam sua mãe até mim. E quando chegou, ela perguntou-lhe: E a tua filha, está possuída? E a mãe, tendo respondido que sim, chorando, a princesa disse: Não revela o que vou te contar, eu já fui uma leprosa, mas Maria, a mãe de Jesus Cristo, me curou. Se queres que tua filha tenha a mesma felicidade, leva a Belém e implora com fé a ajuda de Maria, e eu creio que voltarás cheia de alegria, trazendo tua filha curada. Imediatamente a mãe levantou-se e partiu, foi procurar Maria e expôs-lhe o estado de sua filha. Maria, após tê-la ouvido, deu-lhe um pouco da água na qual ela havia lavado seu filho Jesus, e disse-lhe para derramá-la sobre o corpo da possuída. Em seguida deu-lhe uma fralda do menino Jesus e disse-lhe: Pega isso e mostra-a a teu inimigo, todas as vezes que o vir, e despediu-as com suas bênçãos. Capítulo 33. Quando após haver deixado Maria, elas retornaram à sua cidade, e quando veio o tempo no qual Satanás costumava atormentá-la, ele apareceu-lhe sob a forma de um grande dragão. Ao ver a sua aparência, a jovem foi tomada pelo pavor, mas sua mãe disse-lhe: Não temas, minha filha, deixa que ele se aproxime mais de ti, e mostra-lhe esta fralda que nos deu Maria, e veremos o que ele poderá fazer. E quando o espírito maligno que havia tomado a forma de um dragão estava bem perto, a doente, tremendo de medo, colocou sobre sua cabeça a fralda e desdobrou-a, e de repente, dela saíram chamas que se dirigiam à cabeça e aos olhos do dragão, e ouviu-se uma voz que gritava: Que há entre ti e mim, ó Jesus, filho de Maria? Onde encontrarei um abrigo que me livre de ti? E Satanás fugiu apavorado, abandonando esta jovem, e nunca mais apareceu. E ela viu-se assim curada, e grata, rendeu graças a Deus, assim como todos os que haviam presenciado este milagre. Capítulo 34. Havia nesta mesma cidade uma outra mulher cujo filho era atormentado por Satanás. Ele se chamava Judas, e sempre que o espírito maligno se apoderava dele, ele tentava morder todos os que estavam à sua volta, e se estivesse sozinho, mordia suas próprias mãos e membros. A mãe deste infeliz, ouvindo falar de Maria e de seu filho Jesus, foi com seu filho nos braços até Maria. Nesse meio tempo, Tiago e José haviam trazido o menino Jesus para fora da casa para que ele pudesse brincar com as outras crianças, e eles estavam sentados fora da casa e Jesus com eles. Judas aproximou-se também e sentou-se à direita de Jesus, e quando Satanás começou a agitá-lo como sempre o fazia, ele tentou morder Jesus, e como ele não podia alcançá-lo, dava-lhe socos no lado direito, de forma que Jesus começou a chorar. Mas, neste momento, Satanás saiu desta criança sob a forma de um cão enraivecido. E esta criança era Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e o lado em que ele havia batido foi aquele que os judeus trespassaram com a lança. Capítulo 35. Quando o Senhor Jesus havia completado o seu 7º ano, ele brincava um dia com outras crianças de sua idade,
Para divertir-se eles faziam com terra molhada diversas imagens de animais, de lobos, de asnos, de pássaros, e cada um elogiando seu próprio trabalho, esforçando-se para que fosse melhor que o de seus companheiros. Então o Senhor Jesus disse para as crianças: ordenarei as figuras que eu fiz que andem e elas andarão. E as crianças lhe perguntaram se ele era o Filho do Criador, e o Senhor Jesus ordenou as imagens que andassem e elas imediatamente andaram. Quando ele mandava voltar, elas voltavam. Ele havia feito figuras de pássaros que voavam quando ele ordenava que voassem e que paravam quando ele dizia para parar, e quando ele lhes dava bebida e comida, eles comiam e bebiam. Quando as crianças foram embora e contaram aos seus pais o que haviam visto, eles disseram: fuja daqui em diante de sua companhia, pois ele é um feiticeiro, deixai de brincar com ele. Capítulo 36. Um certo dia em que brincava e corria com outras crianças, o Senhor Jesus passou em frente à loja de um tintureiro que se chamava Salém. Havia nesta loja tecidos que pertenciam a um grande número de habitantes da cidade, e que Salém se preparava para tingir de várias cores. Tendo Jesus entrado na loja, pegou todas as fazendas e jogou-as na caldeira. Salém virou-se vendo todas as fazendas perdidas, pôs-se a gritar e a repreender Jesus, dizendo: que fizeste tu, ó filho de Maria? Prejudicaste a mim e a meus concidadãos. Cada um pediu uma cor diferente, e tu apareceste e puseste tudo a perder. O Senhor Jesus respondeu: qualquer fazenda que queiras mudar a cor, eu mudo. E ele se pôs a retirar as fazendas da caldeira, e cada uma estava tingida da cor que desejava o tintureiro. E os judeus, testemunhas deste milagre, celebraram o poder de Deus. Capítulo 37. José ia por toda a cidade levando com ele o Senhor Jesus, e chamavam-no para que fizesse portas, arcas e cátares, e o Senhor Jesus estava sempre com ele. E sempre que a obra de José precisava ser mais comprida ou mais curta, mais larga ou mais estreita, o Senhor Jesus estendia a mão, e ela ficava exatamente do jeito que queria José, de forma que ele não precisava retocar nada com sua própria mão, pois ele não era muito hábil no ofício de marceneiro. Capítulo 38. Um dia, o rei de Jerusalém mandou chamá-lo e disse: eu quero, José, que me faças um trono segundo as dimensões do lugar onde costumo sentar-me. José obedeceu, e pondo mãos à obra, passou 2 anos no palácio para elaborar este trono. E quando ele foi colocado no lugar onde deveria ficar, perceberam que de cada lado faltavam 2 palmos à medida fixada. Então o rei ficou bravo com José, que temendo a raiva do monarca, não conseguiu comer e deitou-se em jejum. Então, o Senhor Jesus perguntou-lhe qual era a causa do seu receio, e ele respondeu: a obra na qual trabalhei durante 2 anos está perdida. E o Senhor Jesus respondeu-lhe: não tenhas medo e não percas a coragem. Pega este lado do trono e eu outro, para que possamos dar-lhe a medida exata. E José, tendo feito o que lhe havia pedido o Senhor Jesus, e cada um puxando para um lado, o trono obedeceu e ficou exatamente com a dimensão desejada. Os assistentes, vendo este milagre, ficaram estupefatos e deram graças a Deus. Este trono fora feito com uma madeira do tempo de Salomão, filho de Davi, e que era notável por seus nós que representavam várias formas e figuras. Capítulo 39. Um outro dia, o Senhor Jesus foi até a praça, e vendo as crianças que se haviam reunido para brincar, juntou-se a elas, mas estas, tendo visto, esconderam-se. E o Senhor Jesus foi até uma casa e perguntou às mulheres que estavam à porta onde as crianças haviam ido. E como elas responderam que não havia nenhuma delas na casa, o Senhor Jesus disse-lhes: que vocês estão vendo sob este arco? Elas responderam que eram carneiros com 3 anos de idade, e o Senhor Jesus gritou: saí, carneiros, e vinde em direção ao vosso pastor. E imediatamente as crianças saíram, transformadas em carneiros, e eles saltavam ao seu redor, e estas mulheres, tendo visto isto, foram tomadas de pavor. E elas adoraram o Senhor Jesus, dizendo: ó Jesus, filho de Maria, nosso Senhor, tu és verdadeiramente o bom pastor de Israel, tem piedade de tuas servas que estão em tua presença e que não duvidam, Senhor, que tu vieste para curar, e não para perder. Em seguida, o Senhor, tendo respondido que as crianças de Israel estavam entre os povos como os etíopes, as mulheres disseram: Senhor, conheces as coisas, e nada escapa à tua infinita sabedoria. Pedimos e esperamos a tua misericórdia,
que devolvas estas crianças sua antiga forma. E o Senhor Jesus disse então: Vinde, crianças, para que possamos brincar. E imediatamente, na presença das mulheres, os carneiros retomaram a aparência de crianças. Capítulo 40. No mês de Adar, Jesus reuniu as crianças e colocou-se como seu rei. Elas haviam estendido suas roupas no chão para fazê-lo sentar-se sobre elas, e elas haviam colocado sobre sua cabeça uma coroa de flores, e como satélites que acompanham um rei, elas se haviam enfileirado à sua direita e à sua esquerda. Se alguém passava por lá, as crianças faziam parar à força e diziam-lhe: Vem e adora o rei, para que obtenhas uma feliz viagem. Capítulo 41. Nisto, chegaram alguns homens que carregavam uma criança em uma liteira. Este menino havia ido até a montanha com seus colegas para apanhar lenha, e, tendo encontrado um ninho de perdiz, pôs a mão para retirar os ovos, mas uma serpente escondida no ninho o mordeu, e ele chamou seus companheiros para socorrê-lo. Mas quando chegaram, eles o encontraram estendido no chão e quase morto. Então alguns familiares vieram e levaram-no à cidade. Quando chegaram ao local onde o Senhor Jesus estava sentado em seu trono como rei, com outras crianças à sua volta, como sua corte, estas foram ao encontro dos que carregavam o moribundo e disseram-lhes: Vinde, saudai o rei. Como eles não queriam aproximar-se por causa da tristeza que sentiam, as crianças traziam-nas à força. E quando estavam na frente do Senhor Jesus, ele perguntou-lhes por que estavam carregando aquela criança. Responderam que uma serpente a havia mordido. E o Senhor Jesus disse às crianças: Vamos juntos e matemos a serpente. Os pais da criança que estava prestes a morrer suplicaram para que os deixassem ficar, mas elas responderam: Não ouvistes o que o rei disse: Vamos e matemos a serpente, e não deveríeis seguir suas ordens? E apesar da sua oposição eles retornaram à montanha, carregando a liteira. Quando chegaram perto do ninho, o Senhor Jesus disse às crianças: Não é aqui que se esconde a serpente? E eles responderam que sim. E a serpente, chamada pelo Senhor Jesus, saiu e submeteu-se a ele. E o Senhor lhe disse: Vai e suga todo o veneno que espalhaste nas veias desta criança. E a serpente, arrastando-se, sugou todo o veneno que ela havia inoculado, e o Senhor em seguida amaldiçoou-a, e fulminada morreu logo em seguida. E o Senhor Jesus tocou a criança com sua mão, e ela foi curada. E como ela se pusesse a chorar, o Senhor Jesus lhe disse: Não chores, serás meu discípulo. E esta criança foi Simão de Cananeia, de quem se faz menção no Evangelho. Capítulo 42. Um outro dia José havia mandado seu filho Tiago para apanhar lenha, e o Senhor Jesus se havia juntado a ele para ajudá-lo. E quando chegaram ao lugar onde ficava a lenha, Tiago começou a apanhá-la e eis que uma víbora o mordeu, e ele se pôs a gritar e a chorar. O Senhor Jesus, vendo naquele estado, aproximou-se e soprou no local da mordida, e Tiago foi imediatamente curado. Capítulo 43. Um dia, o Senhor Jesus estava brincando com outras crianças em cima de um telhado, e uma delas caiu e morreu na hora. As outras fugiram e o Senhor Jesus ficou sozinho em cima do telhado. Então os pais do morto chegaram e disseram ao Senhor Jesus: Foste tu que empurraste nosso filho do alto do telhado. E como ele negasse, eles repetiram mais alto: Nosso filho morreu e eis aqui quem o matou. E o Senhor Jesus respondeu: Não me acuseis de um crime do qual não tendes nenhuma prova, mas perguntemos à própria criança o que aconteceu. E o Senhor Jesus desceu e colocou-se perto da cabeça do morto e lhe disse em voz alta: Zenon, Zenon, quem foi que te empurrou do alto do telhado? E o morto respondeu: Senhor, não foste tu a causa da minha queda, mas foi o terror que me fez cair. E o Senhor, tendo recomendado aos presentes que prestassem atenção a estas palavras, todos os que estavam presentes louvaram a Deus por este milagre. Capítulo 44. Maria havia mandado um dia o Senhor Jesus tirar água do poço. E quando ele havia cumprido a tarefa e colocava sobre a cabeça o cântaro cheio, ele partiu-se. E o Senhor Jesus, tendo estendido seu manto, levou para sua mãe a água recolhida, e ela admirou-se e guardou em seu coração tudo o que havia visto. Capítulo 45. Um outro dia, o Senhor Jesus brincava na beira do rio com outras crianças, e eles haviam cavado pequenas valas para fazer escorrer água, formando assim pequenas poças. O Senhor Jesus havia feito 12 passarinhos de barro, e os havia colocado ao redor da água, 3 de cada lado.
Era um dia de sábado, e o filho de Anom, o judeu, veio e vendo-os assim entretidos, disse-lhes: Como podeis em um dia de sábado fazer figuras com a lama? E ele se pôs a destruir tudo. E quando o Senhor Jesus estendeu as mãos sobre os pássaros que havia moldado, eles saíram voando e cantando. Em seguida, o filho de Anom, o judeu, aproximou-se da poça cavada por Jesus para destruí-la, mas a água desapareceu, e o Senhor Jesus disse-lhe: Vê como esta água secou, assim será com a tua vida. E a criança secou. Capítulo 46. Um outro dia, o Senhor Jesus voltava à noite para casa com José, quando uma criança passou correndo na sua frente e deu-lhe um golpe tão violento que o Senhor Jesus quase caiu. E ele disse a esta criança: Assim como tu me empurraste, cai e não te levantes mais. E no mesmo instante, a criança caiu no chão e morreu. Capítulo 47. Havia em Jerusalém um homem, chamado Zaqueu, que instruía os jovens. E ele dizia a José: José, por que não me envias Jesus para que ele aprenda as letras? José concordou e também Maria. Levaram, pois, a criança para o professor, e assim que ele o viu, escreveu o alfabeto e pediu-lhe que pronunciasse Alep. E quando ele o fez, pediu-lhe para dizer Bet. O Senhor Jesus disse-lhe: Dize-me primeiro o que significa o Alep, e aí então eu pronunciarei Bet. E o professor preparava-se para chicoteá-lo, mas o Senhor Jesus pôs-se a explicar o significado das letras Alep e Bet. Quais as letras de linhas retas, quais as oblíquas, e as que tinham desenho duplo, as que tinham pontos, aquelas que não tinham e por que tal letra vinha antes da outra. Enfim, ele disse muitas coisas que o professor jamais ouvia que não havia lido em livro algum. E o Senhor Jesus disse ao professor: Presta atenção ao que vou dizer. E ele pôs-se a recitar clara e distintamente Alep, Bet, Guimel, Dalet, até o fim do alfabeto. O mestre ficou admirado e disse: Creio que esta criança nasceu antes de Noé. E virando-se para José, acrescentou: Tu conduziste para que eu instruísse uma criança que sabe mais que todos os doutores. E ele disse a Maria: Teu filho não precisa de nossos ensinamentos. Capítulo 48. Conduziram-no em seguida a um professor mais sábio, e assim que o viu, disse Alep, pediu-lhe ele. E quando lhe disse Alep, o professor pediu-lhe que pronunciasse Bet. E o Senhor Jesus respondeu-lhe: Dize-me o que significa a letra Alep, e então eu pronunciarei Bet. O mestre irritado levantou a mão para bater nele, mas sua mão secou instantaneamente, e ele morreu. Então José disse a Maria: Daqui por diante, não devemos mais deixar o menino sair de casa, pois qualquer um que se oponha a ele é fulminado pela morte. Capítulo 49. Quando contava 12 anos de idade, levaram Jesus a Jerusalém por ocasião da festa, e quando ela terminou, eles voltaram, mas o Senhor Jesus permaneceu no templo, em meio aos doutores e os velhos e os sábios dos filhos de Israel, que ele interrogava sobre diferentes pontos da ciência, mas também respondia-lhes as perguntas. Jesus perguntou-lhes: De quem é filho o Messias? E eles responderam: Este é filho de Davi. Jesus respondeu: Por que então Davi, movido pelo Espírito Santo, chama ao Senhor, quando diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita para que eu coloque teus inimigos aos teus pés. Então um importante rabino interrogou-o, dizendo: Leste os livros sagrados? O Senhor Jesus respondeu: Eu li os livros e o que eles contêm. E ele explicava-lhes as Escrituras, a lei, os preceitos, os estatutos, os mistérios que estão contidos nos livros das profecias, e que a inteligência de nenhuma criatura pode compreender. E o principal entre os doutores disse: Eu jamais vi ou ouvi tamanha instrução. Quem credes que seja esta criança? Capítulo 50. Havia lá um filósofo, astrônomo sábio, que perguntou ao Senhor Jesus se ele havia estudado a ciência dos astros. E Jesus respondendo-lhe, expôs o número de esferas e de corpos celestes, sua natureza e sua posição, seu aspecto trinário, quaternário e sextil, sua progressão e seu movimento de leste para oeste, o cômputo e o prognóstico e outras coisas que a razão de nenhum homem escrutou. Capítulo 51. Havia também entre eles um filósofo muito sábio em medicina e ciências naturais, e quando ele perguntou ao Senhor Jesus se ele havia estudado a medicina, este expôs-lhe a física, a metafísica, a hiperfísica e a hipofísica, as virtudes do corpo e os humores e os seus efeitos, o número de membros e de ossos, de secreções,
de artérias e de nervos, as temperaturas, calor e seco, frio e úmido, e quais as suas influências, quais as atuações da alma no corpo, suas sensações e suas virtudes, a faculdade da palavra, da raiva, do desejo, sua composição e dissolução e outras coisas que a inteligência de nenhuma criatura jamais alcançou. Então o filósofo ergueu-se e adorou o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, daqui em diante serei teu discípulo e teu servo. Capítulo 52. E enquanto assim falavam, Maria apareceu junto com José, e fazia 3 dias que procuravam por Jesus, vendo-o sentado entre os doutores, interrogando-os e respondendo-lhe alternadamente. Ela lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu te procuramos, e tua ausência causou-nos muita aflição. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que convinha que eu permanecesse na casa de meu pai? Mas eles não entendiam as palavras que ele lhes dirigia. Então os doutores perguntaram a Maria se ele era seu filho, e ela tendo respondido que sim, eles exclamaram: Ó feliz Maria, que deste à luz tal criança! Ele voltou com os pais para Nazaré, e ele lhes era submisso em tudo. E sua mãe conservava todas as suas palavras em seu coração. E o Senhor Jesus crescia em tamanho, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Capítulo 53. Ele começou desde esse dia a esconder os seus segredos e seus mistérios, até que completou 30 anos, quando seu pai, revelando publicamente sua missão às margens do Jordão, fez soar do alto do céu estas palavras: E meu filho amado no qual coloquei toda a minha complacência. E foi quando o Espírito Santo apareceu sob a forma de uma pomba branca. Capítulo 54. E a ele que humildemente adoramos, pois ele nos deu a existência e a vida, e ele nos fez sair das entranhas de nossas mães. Ele tomou, por nós, o corpo de homem, e ele nos redimiu, cobrindo-nos com sua misericórdia eterna e concedendo-nos a graça do seu amor e de sua bondade. A ele, portanto, glória, poder, louvores e domínio por todos os séculos. Que assim seja. Fim.